agradeço a presença de todos no evento promovido pela Faculdade PEL, professores convidados, clientes. É um prazer grande estar fazendo a abertura para essa faculdade, no evento específico de ortodontia, que é a nossa área de formação. Embora hoje eu exerça, como falou o professor Dalmir, atividades um pouco mais vinculadas à pesquisa e desenvolvimento de inovação e tecnologia, para a área biomédica como um todo, não especificamente para a odontologia e ortodontia, a gente tem procurado aplicar bastante desse conhecimento que vem de outras áreas dentro do protocolo ortodôntico. O tema que eu gostaria de apresentar a vocês é um dos títulos de um livro que a gente publicou, que é Prática Baseada em Evidências. Me permitam só colocar 100 aqui, por favor. É Prática Baseada em Evidências, que é um protocolo que busca trazer a incorporação do método científico para as práticas biomédicas de modo geral. Com qual sentido? Com o objetivo de nós tentarmos elevar o máximo possível ou elevarmos por meio do método científico a eficácia das nossas intervenções. Então eu pretendo mostrar para vocês, trocar uma experiência sobre o que nós estamos fazendo, como nós estamos tentando desenvolver tecnologias relacionadas à computação de dados também para uso dentro da área biomédica e da ortodontia. Já estamos com vários projetos funcionando nesse sentido e até muitos que nós deixamos de uso em teste gratuito para que os ortodontistas tenham acesso. E o nosso grande objetivo dentro desse processo é buscar uma meta de tratamento ortodôntico estável. Por que não? Até falava com o professor Jurandir Barbosa, agora no início da manhã, e ele falou uma frase, como sempre ele fala, uma frase que me chama muita atenção, por isso ele é chamado de professor, né? Ele me falava: o difícil é você às vezes quebrar preconceitos estabelecidos que vêm de muito tempo, como para nós o próprio uso da contenção ortodôntica. É um protocolo estabelecido, sem dúvida nenhuma, mas a pergunta é: por que não tentarmos melhorar dentro do nosso protocolo técnico a eficiência das intervenções para buscar a finalização de um caso estável sem uso de contenção? Difícil ouvir isso pela primeira vez. O professor Jurandir já me alertou, eu estou tranquilo também, professor. Então é essa abordagem que eu gostaria de fazer para vocês, mostrar essa filosofia e como nós estamos conduzindo nossa linha de investigação e filosófica sobre esse assunto. Agradeço ao professor Dalmir pela amizade, pelo convite de estar nesse evento, pela possibilidade de ser um colaborador da Faculdade PEL. É uma faculdade que nós sabemos no Brasil é uma dificuldade você ter um empreendimento dentro da iniciativa privada, com tantas barreiras que nos impõem, mas o professor Dalmir consegue fazer isso, principalmente com uma característica particular dele, que é a questão ética e moral na formação dos alunos, não apenas comercial. Então eu agradeço ao professor Dalmir essa oportunidade. Como antecipava os senhores, quando nós falamos de prática baseada em evidências, nós queremos trazer a melhor evidência científica para dentro das intervenções clínicas. Ocorre que nos últimos anos, diria na última década, nós temos um aumento do volume de publicação, e é justamente dentro das fontes publicadas que nós procuramos identificar evidências absolutamente grande. Esse aumento do número de publicações, ao contrário do que parece no primeiro momento, em que nós temos um maior número de evidências, ele se tornou inverso. Nós temos hoje uma maior dificuldade para localizar boas publicações, que são sinônimos de bons níveis de evidência, para basear nossa prática clínica. Porque antes nós tínhamos um número muito pequeno de publicações. Nosso universo de informação estava ali. Hoje não. Hoje é literalmente impossível para que um profissional possa acompanhar até a sua área de especialidade dentro de todo esse universo de publicações que são colocados no mercado a cada ano. Então a questão é: como nós conseguimos escolher as melhores publicações, diga-se, as melhores evidências para nortear a nossa prática clínica? E eu vou mostrar para vocês o efeito que isso gera dentro das nossas intervenções. Repito novamente as palavras do professor Jurandir. Muitas vezes nós recebemos uma informação, seja por meio do que a gente chama de argumento de autoridade, ou pela leitura de um artigo que não gera um nível de evidência tão satisfatório,
E nós passamos a adotar essa conduta. E nem sempre ela é a melhor evidência, mas nós estamos convictos que estamos fazendo o melhor possível pelo nosso paciente. Então é aquele ditado, digamos assim, popular, que diz que o caminho, o caminho do inferno é pavimentado por boas intenções. O fato de um profissional, o fato de um ortodontista ter uma boa intenção em tratar seu paciente, não quer dizer que ele esteja fazendo o melhor por esse paciente. Aí entra a prática baseada em evidências. Hoje nós estimamos que, num prazo de 5 a 7 anos, o volume de informação, poderemos dizer especificamente dentro da especialidade de ortodontia, dobra. E dentro desse aumento de volume de informação, muitos dos nossos conhecimentos são revisados ou revistos. Vou mostrar alguns exemplos para vocês sobre esse tipo de situação. Ocorre que quando nós avaliamos a área biomédica em geral, nós temos hoje estimado que em torno de 35% das evidências publicadas sustentam as intervenções, apenas 35%. Isso considerando toda a área biomédica. Vamos fazer uma correlação para você entender melhor isso. Você vai no médico e te prescreve um medicamento. Você faz uso do medicamento conforme a prescrição e os sinais e sintomas não apresentam remissão. Você liga para o seu médico depois de uma semana e ele substitui o medicamento por um outro. A pergunta é, por que ele já não prescreveu o segundo medicamento da primeira vez? Porque é um método que se chama tentativa e erro. O profissional tenta, se não der certo, ele faz uma segunda opção. Esse é um tipo de conduta de baixo nível de eficiência. Por quê? Porque nós cometemos, geralmente, muitos equívocos e que geram efeitos colaterais ou sequelas do nosso paciente que não podem ser recuperadas, ou até limitam o nosso desempenho em relação ao tratamento. Mas essa é a realidade científica atual. 35% do que nós fazemos na área biomédica é lastreado, é fundamentado em evidência científica. O resto, não, é tentativa e erro. Dentro das especialidades técnicas, como a ortodontia, nós gostamos muito da parte técnica, esse problema se agrava, porque nós fundamentamos muito mais no conhecimento técnico do que na base científica para sustentar essa técnica. Mas eu posso te falar isso como um argumento, pode, mas seria muito interessante se eu fizesse o que eu estou literalmente professorando, ou seja, apresentar uma evidência sobre isso. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos os professores da Faculdade de Bel, o professor Rinaldo, o professor Márcio, o professor Dalmir, alunos de pós-graduação, sempre tentamos imprimir dentro da escola um nível científico, uma fundamentação científica, um nível de reflexão bem crítico, e fizemos um estudo. A pergunta era o seguinte, o problema de pesquisa era o seguinte, qual é o nível de evidência que sustenta as intervenções na especialidade de ortodontia no Brasil? Eu não quero saber quais são as técnicas de ortopedia. Desculpa, ortopedia. Não quero saber as técnicas de ortopedia, eu quero saber qual o nível de evidência que sustenta a eficiência daquelas técnicas. Legal, vamos fazer então um estudo sobre isso. Como é que nós conduzimos a parte metodológica desse estudo? É um estudo de revisão, nós fomos atrás das fontes publicadas sobre o assunto, nós levantamos simplesmente 4.000 artigos. Não foi uma revisão de 30, 40, 80 artigos, nós revisamos 4.000 artigos, um por um, sobre o tema ortopedia, entre os anos de 2000 e 2013. Nós quase extinguimos o assunto que foi publicado nesse decênio, dentro das revistas dos periódicos brasileiros. Olhem que interessante o que a gente encontrou. Se vocês observarem o gráfico em forma de pista superior, a parte de lilás são artigos que assumem uma metodologia, um desenho metodológico, que nós chamamos de relato de caso clínico. Hoje, para a comunidade científica a nível internacional, relato de caso clínico e pesquisa bibliográfica não é pesquisa científica, não se configura como uma evidência científica. Isso porque nós não temos a composição de uma amostra, de estatística, ou preceitos metodológicos que a gente chama de cegamento, randomização. Então, como não existem esses preceitos, essas formalidades metodológicas, nós não temos esse tipo de artigo como uma fonte de informação relevante para a aplicação na nossa clínica. Mas percebam que mais de 50% dos artigos publicados no Brasil têm essa metodologia. E, logicamente, isso fundamenta muito da técnica do profissional. Se vocês observarem a área verde e as pequenas fatias azul claro e laranjado, são artigos também que a gente chama de baixo nível. São as pesquisas bibliográficas em verde, ou o próprio argumento de autoridade, como se eu chegasse aqui e dissesse minha experiência é. Mas a minha experiência não fundamenta a técnica.
ou eu tenho uma evidência fundamentada no método científico, ou a minha experiência é tentativa e erro. Então, nós temos a clara percepção do gráfico, e com exceção da área em azul escuro e do pequeno segmento em vermelho, todas as outras publicações são de um baixo nível de evidência, mas são elas que estão sendo publicadas dentro das nossas revistas. Então, nós começamos a ficar um pouco preocupados com o nível de evidência que sustenta, por exemplo, essa modalidade, essa especialidade que eu trouxe como exemplo a vocês. A área azul escura do gráfico são estudos já de médio rigor científico, são estudos de caso e controle. E apenas a pequena área em vermelha, que corresponde a no máximo 5% do gráfico, são estudos de alto nível. São aqueles que eu diria aos senhores: procurem esse tipo de informação para basear a sua técnica clínica. Aí você vai estar utilizando mais alto nível de evidência. E isso vai mudar muito seus conceitos pré-estabelecidos. Perfeito? Agora, vejam o gráfico abaixo como qual o reflexo disso na intervenção do profissional. Nós fizemos um gráfico aqui tentando avaliar quando ou em qual estudo o autor vê o efeito esquelético da ortopedia, efeito esquelético com limites ou apenas efeito dentoalveolar. E os estudos mostram que quanto menor o nível de evidência, estudos de caso clínico, maior a impressão do profissional que ele conseguiu um efeito esquelético no seu tratamento. E apenas quando o rigor do ensaio clínico é adotado, é que o autor conclui que o maior efeito que se observa é apenas dentoalveolar. Então vejam que quanto menor o nível de evidência, mais o autor tem a impressão que o efeito esquelético e vice-versa. Mas não sou eu que estou falando isso. São os estudos publicados nos últimos 10 anos no Brasil. E a gente vê então o efeito no nível de evidência sobre a prática clínica do profissional. Então, dentro da base em evidências, da prática baseada em evidências, nós não queremos defender uma técnica, em absoluto. Nós queremos saber a verdade sobre essa técnica, independente se ela for positiva ou negativa, porque é isso que vai aumentar a eficiência do nosso tratamento. Entendeu, doutor? Perfeito? Quer que eu repita? Sem problemas? Ótimo. Muito bem. Quando eu falo a vocês em níveis de evidência, então eu tenho que dar uma fundamentação para que vocês entendam como funciona esse protocolo, que é internacional e para qualquer área biomédica. Ele é o mesmo utilizado na odontologia, na medicina, na enfermagem ou na farmácia. E se resume nesse quadro. Hoje nós fazemos uma correlação entre o nível de evidência, que está relacionado à modalidade do artigo, ao desenho metodológico do artigo publicado, e se ele é recomendado ou não clinicamente. Então, os estudos de mais baixo nível de evidência, como eu falei que são estudos de caso, revisão de casos clínicos, eles são artigos que hoje se consideram na comunidade científica internacional como artigos que têm ausência de evidência, que a informação não pode ser utilizada, não deve ser aplicada à prática clínica. Nós chamamos então de grau de recomendação clínica E, é o mais baixo nível. Do lado oposto, nós temos os graus de recomendação A, que hoje nós dizemos, até por questões jurídicas, que são recomendações obrigatórias. Por quê? Porque você, cirurgião dentista, como profissional de meio, não tem a obrigação legal de assegurar o resultado do seu tratamento. Isso devido às inúmeras variáveis que um tratamento ortodôntico tem. Mas você tem a obrigação legal de prestar aos seus pacientes os melhores meios para atingir esse resultado, independente se ele vai acontecer ou não. Mas quando um juiz de direito, no caso de um processo legal, vai avaliar se o profissional adotou as melhores práticas clínicas, os melhores meios, como é que ele faz isso? Exatamente por esse tipo de situação. Ou seja, ele quer saber se a sua técnica tem evidência publicada e se essa evidência publicada ela foi baseada num tipo de desenho metodológico de alto nível, como, por exemplo, no nível de evidência mais elevado, que são os ensaios clínicos randomizados. São aqueles estudos feitos em seres humanos e com todo o rigor metodológico para sua condução. Então, o tipo de desenho metodológico gera diferentes níveis de evidência e isso vai gerar diferentes graus de recomendação. Ok? É mais ou menos esse o fundamento da prática científica utilizada atualmente. E essa prática, ela é recomendação hoje, que eu diria, universal. Ela é recomendada no seu país pelo Ministério da Saúde, vocês têm um portal do Ministério sobre isso, pela World Health Organization, pela NCBI, pela American Association of Orthodontics. Então, todas essas entidades recomendam que o profissional adote práticas científicas
na fundamentação das suas intervenções atualmente. Ok? E a American Association faz uma colocação muito interessante, né? Exatamente sobre essa mudança de paradigma que eu conversava inicialmente com o professor João Linguet, de você conseguir fazer a transição de uma prática mais técnica para uma prática mais científica. Essa situação, ela se baseia muitas vezes no preconceito que nós trazemos desde o tempo de pós-graduação, já uma formação específica, e não percebemos que a ciência avançou rapidamente, como eu mostrei no primeiro slide. Hoje, em questão de 10 anos, nós começamos a dobrar, triplicar o volume de informação. E o profissional não consegue acompanhar de forma tão simples mais a geração dessa informação. Então, eles dizem que o fato de muitos profissionais acreditarem em determinada premissa não significa que essa maioria seja correta. Porque nós temos apenas um número pequeno de artigos publicados e você tem que ficar muito atento e ter até uma gama de conhecimento para conseguir identificar esses requisitos metodológicos. Dentro, então, dessa fundamentação inicial, trouxe para vocês sobre o que é a prática baseada em evidências, o que nós estamos tentando fazer hoje é buscar a estabilidade dos tratamentos, sem uso da contenção, pautando exatamente no aumento da eficácia das intervenções e fazendo isso por meio da identificação, do levantamento, da localização e aplicação do maior rigor científico em cada fase do tratamento. Ou seja, em outras palavras, eu diria assim, nós queremos contestar toda a informação de uso clínico que não tem uma evidência satisfatória, sustentável e transuportável. Então, se eu não acho evidência, eu começo a contestar essa informação. Eu não aceito ela como verdadeira. E o meu problema de vocês, obviamente, nós temos muito pouca evidência publicada de alto nível para suportar nossas intervenções clínicas, como eu mostrei. Se na área biomédica como um todo, ela não ultrapassa 35%, na ortodontia nós temos menos evidência ainda. Então, essa é a grande dificuldade de você sustentar cientificamente grande parte das nossas intervenções. Então, nós queremos avançar nesse contexto. Como é que nós começamos a fazer esse processo? Primeiro, eu faço uma provocação para fazer essa transformação e tentar quebrar alguns preconceitos dos senhores. Gente, nós estamos aqui num congresso sobre aparelhos autoligados, né? Me parece ser uma prática bastante eficaz na tecnologia avançada dentro da ortodontia. Mas a pergunta que eu faço ao professor é: se a gente usa aparelhos de tão alta performance, por que a gente não busca também uma estabilidade no final do tratamento? Por que não? Onde é que está o preconceito que nos impede de começar a investigar essa possibilidade? Seria uma coisa bem provocativa. Excelente. Bom, se nós conseguirmos fazer a transição desse protocolo, então façamos uma segunda análise das nossas condutas. Nós colocamos vários tipos de contenção. E os senhores podem buscar na literatura e vão encontrar diversos tipos de artigos mostrando como é a técnica de você colocar contenção 3x3, contenção removível, contenção que se chama higiênica, mas que vocês percebem que não é muito higiênica. Existe um outro artigo descrevendo a técnica, mas eu não quero a descrição da técnica, eu não preciso. Eu quero a fundamentação científica de que essa intervenção é a melhor prática clínica, que ela é eficiente. Fazer a técnica, perfeito, receita do bolo. Mas eu quero a fundamentação científica, me mostre a fundamentação científica que isso funciona. Quando a gente vê uma contenção dessa tipo higiênica, ela parece muito bacana, está bonita, está bem adaptada, até a gengiva parece bem. Mas no momento que você remove essa contenção, você percebe que a quantidade de resina que fica na lingual dos dentes, muitas vezes apresenta um volume satisfatório, o que começa a trazer, como vocês podem perceber, alterações já na parte gengival, na inflamação gengival. Esse é o aspecto da remoção da contenção. Então eu provoco os senhores. Vamos pensar cientificamente. Nós colocamos a contenção. Quanto tempo o nosso paciente mantém a contenção? Vocês acham que quando a contenção cai, todo paciente volta ao seu consultório? Se isso é verdade, por que pacientes de outros profissionais vão ao seu consultório com a contenção solta ou com recidiva? Por que eles não foram no profissional que fez o tratamento? Você acha que o teu paciente, quando a contenção sai, ou o caso recidiva, ele volta em 100% dos casos da sua clínica? Ou ele procura outro profissional e você nem tem conhecimento? Será que nós não estamos mascarando uma situação que nos parece muito cômoda e confortável? Eu acabei meu tratamento, eu fui minha contenção,
e estou com 100% de sucesso nos meus casos clínicos. Será que realmente isso acontece? Provavelmente não. Né? Segunda provocação é, será que a contenção, quando ela fica por longo período, ela realmente está promovendo saúde para o nosso paciente? Ou será que nós temos, na maior parte dos casos, esse tipo de gengivite, ou talvez um avanço para uma periodontite, dependendo da situação da contenção? Será que isso é promover saúde? Mas o que nós queremos com a ortodontia? Só alinhar dente ou promover saúde? Será que a ortodontia se limita em alinhamento dental, posicionamento dental? Será que nós não estamos esquecendo de uma visão um pouco mais ampla em relação ao tratamento ortodôntico, que é a promoção da saúde do nosso paciente? E a partir do momento que eu dificulto escovação, higienização, passagem de fio, etc., eu não estou fazendo algo inverso à minha intenção de promoção de saúde, fica a provocação. Eu não sei. A consciência de cada um de nós é que vai ter que avaliar. Isso é o bacana da ciência. É a gente contestar a nossa própria conduta. Porque se para nós estiver tudo certo, tudo bom, então a ciência acabou, não há para onde nós avançarmos. Mas nós estamos aqui justamente para questionar. Então, a única coisa que eu não quero trazer para vocês aqui é a solução. Eu quero trazer problemas. Eu quero que vocês não durmam hoje à noite. Né? A solução que vocês acharem que vocês envolvem que eu também quero. É para isso que depende a investigação científica. E uma terceira provocação. Muito bem, se eu aceitar, pelo menos inicialmente, a ideia de tentar buscar um tratamento estável, sem uso de contenção, que seja lastreado pelo método científico, de modo a aumentar a eficiência das minhas intervenções. Será que eu preciso ter um tipo de bracket específico, utilizar um tipo de sistema? Existem sistemas que tornam possível e outros não? Aí é que vem a marcha da ciência. Não! Você pode usar qualquer tipo de sistema mecânico ou biomecânico que você deseje. Basta nós começarmos, então, a reavaliar a parte científica de algumas fases do protocolo. Claro que essas fases científicas do protocolo, elas envolvem desde diagnóstico, da parte técnica de tratamento, do prognóstico, que é pouco usual na ortodontia. Vocês já perceberam que nós não falamos muito de prognóstico, nós falamos de tratamento. Acabou o tratamento, acabou nossa responsabilidade. Mas será que todos os tratamentos, invariavelmente, com maloclusões diferentes, com pessoas diferentes, em idades diferentes, eles têm o mesmo comportamento após o tratamento? Você realmente acredita nisso? Que é universal? Então, nós pouco falando de prognóstico. Nós podemos prognosticar dentro da ortodontia também comportamentos diferentes para casos ortodônticos diferentes. São entidades diferentes. Feita essa provocação, vou mostrar alguns exemplos para vocês de como nós estamos repensando algumas fases do protocolo. Claro que é um processo muito mais longo, mas como o meu tempo é reduzido aqui, porque eu pedi para que o professor Valdir gentilmente desse mais tempo aos demais professores, então eu limito um pouquinho a minha explanação. Mas uma das fundamentações que a gente usa é justamente o conhecimento de base, o conhecimento fundamental. Vou dar um exemplo para vocês. Em 1954, o Watson e Crick publicaram um artigo sobre a dupla hélice do DNA, que basicamente foi a primeira informação de nível mais relevante sobre o que nós conhecemos hoje como genética aplicada. Essa fundamentação de 1954, século passado, no meio do século passado, fundamentou a maior parte dos conhecimentos sobre a ortopedia funcional dos maxilares. Mas vejam bem, a publicação de Watson e Crick, ela simplesmente falava que existia um cromossomo. Nós não sabíamos o que existia dentro daquele cromossomo, que tipo de genes, como eles se relacionavam, como a genética se comportava. Tanto que nós, ortodontistas, passamos a adotar um padrão de resposta muito frequente para pacientes e até entre nós em congressos. Qualquer coisa que nós não tínhamos evidência científica, nós repetimos a frase: não, isso é genético. Não, isso é genético não é resposta. Como isso é genético? De que modo a genética atua? Como ela funciona? Nós não sabíamos, não existia evidência científica. Então, toda essa fundamentação, Robin, Herbert, Blue, Ebal, são fundamentos que vieram de uma época onde nós tínhamos uma limitação do nível de evidência. Perfeito? Nós tivemos uma fortificação nesse cenário a partir do ano 2000, quando nós tivemos a primeira publicação do Projeto Genoma. Nosso conhecimento sobre genética, associado daí à computação de dados, porque antes a genética era feita por uma pipeta, onde o pesquisador ficava pipetando tudo de ensaio por tudo de ensaio, para testar, às vezes, grupos genéticos.
Hoje você tem mecanismos computadorizados que as pipetas ficam 24 horas por dia fazendo os testes automatizados. Então, a nossa velocidade de investigação, o nosso nível tecnológico aumentou muito. E isso nos trouxe uma revisão de muito dessa parte fundamental de biologia que baseia a ortopedia e a ortodontia. Dou um exemplo para vocês. Um exemplo paradigmático, assim, era o próprio conhecimento ou o próprio conceito que nós tínhamos da função condilar dentro da ortodontia e da ortopedia. Ele era tido como um grande centro de crescimento com alta determinação genética. E agora, o que nós sabemos do côndilo? Ele basicamente não tem muita relevância dentro do processo de crescimento e nem tem determinação genética. É uma cartilagem adaptativa. Então, não vou dar água para o vinho esse conceito. Como nós tínhamos a base, a fundamentação na década de 50, nós tínhamos essa crença que a genética atuava sobre o crescimento condilar. Que esse crescimento condilar de base genética, ele influenciava o efeito ortopédico do nosso tratamento. E, em caso clínico, para exemplificar isso, era aquele paciente do sexo masculino pré-puberal classe 3, que você, ortodontista, dizia: eu não posso fazer cirurgia ortognática em idade precoce, eu tenho que esperar esse paciente atingir seu pico máximo de crescimento para daí submetê-lo à cirurgia. Por quê? Porque senão ele recidiva porque o cônjuge tem determinação genética e vai fazer a mandíbula crescer. E eu vou perder o efeito do meu tratamento cirúrgico. Era isso que nós acreditávamos com base na fundamentação que tínhamos. Então nós não tínhamos controle sobre o nosso tratamento. Por quê? Porque era genético. Fácil eu dizer que a culpa é da genética. Não é fácil. Eu explico qualquer coisa dizendo: não, isso é problema de genética, né? Agora, quando nós adotamos os novos fundamentos, nós invertemos esse processo de reflexão. Nós aceitamos então que não, o cônjuge não tem essa fundamentação, essa base genética no seu processo de crescimento. Então ele tem uma influência muito menor sobre a nossa atuação ortopédica. Terceiro, clinicamente, eu começo a pensar em meter meus pacientes, como descrito, em cirurgia ortognática em idade precoce. Não, mas como é que eu vou operar, fazer uma cirurgia ortognática numa criança? Ué, os testes não fazem cirurgia na região de calota craniana, em bebês recém-nascidos, até intraútero hoje? Qual é o problema em se fazer uma cirurgia de face? Não vejo problema nenhum. Nosso problema apenas é um preconceito, onde o ortodontista acreditava que a base genética do cônjuge ia recidivar esse tratamento. Aliás, você antecipar o tempo de cirurgia desde que vem diagnosticado, vai só trazer benefício ao seu paciente, porque você terá todo um processo de crescimento, entenda-se a adaptação de tecidos moles. Quando você faz um avanço no recuo de mandíbula, o que acontece com o teu tecido muscular? Um adulto que não está mais se adaptando, porque não está mais em fase de crescimento, os fusos se revoltam, o músculo aumenta ou alonga suas fibras, existe o processo de mitose de fibra muscular. Como é que isso funciona? Então nós começamos a refletir mais sobre essa consideração científica. E é esse tipo de reflexão que nos traz um controle maior sobre o processo de tratamento ortodôntico. Hoje, nós estamos fazendo o quê? Estamos refletindo não na parte histológica do tratamento. Se eu colocar uma pressão ou uma tração, eu vou ter processo histológico de aposição e reabsorção óssea. Não. Hoje eu quero saber a nível molecular. Eu quero saber, então, como eu posso adaptar o meu planejamento ortopédico dentro de um ciclo celular, que é aquele que os senhores lembram por cima, né? Fase G1, SG2, fase de divisão celular, que é a fase de mitose. Aí você tem prófase, anáfase, telófase, todo aquele processo. Ou seja, qual o tempo que as células que vão fazer a remodelação óssea levam em cada ciclo? Quando existe uma cirurgia onde essa taxa de mitose está em mais alta frequência no meu paciente? Então eu comecei a pensar hoje a nível molecular, não mais a nível histológico. Então essa é uma mudança no processo de fundamentação da nossa prática clínica. Um outro exemplo que eu posso dar aos senhores é a mudança na nossa forma de diagnosticar. A forma clássica que nós aprendemos era uma forma onde o ortodontista avalia uma classificação, como por exemplo a classificação de Engel, baseada na posição do primeiro molar, e ele faz uma reflexão meio que automática, dizendo: então se o meu paciente tem uma oclusão classe 3, eu vou fazer mecânica classe 3. E ele trata todas as classes 3 como se fosse a mesma coisa, e trata todos os pacientes como se tivessem o mesmo problema. Meu Deus, então se universalizou a oclusão.
Todas as maloclusões quase, se pertencerem à mesma classe ou categoria, são a mesma coisa. E nós começamos a pensar diferente dentro da prática baseada em evidências. Quando você tem uma classe 3 hoje, você vai pensar então, mas peraí, classe 3 não é o problema a ser tratado. Nunca foi. Classe 3 é um sinal clínico, não é um fator etiológico. Não seria mais justo se nós pensarmos, mas o que causou aquela classe 3? E existem diversos fatores etiológicos que podem causar o mesmo sinal clínico que é a classe 3. Como, por exemplo, uma alteração de base de crânio pode gerar uma classe 3 oclusal. Mas a mesma classe 3 pode resultar de uma atresia de maxila. O efeito oclusal vai ser o mesmo, mas o fator etiológico, o tratamento e o prognóstico são diferentes. Ou eu posso ter um problema de matrizes funcionais que também vai gerar a mesma classe 3. São problemas de crescimento anteroposterior, que podem estar relacionados a diferentes fatores etiológicos. A pergunta é, qual classe 3 você está tratando? Eu estou tratando a classe 3 como sinal clínico, mas sinal clínico não se trata. Se você tratar o sinal clínico, você terá recidiva, porque você não se preocupou com o fator etiológico. Então você tem que pensar sobre o que está causando a classe 3. E por que nós pensamos tradicionalmente que toda a classe 3, toda a classe 2, toda a discrepância de massa negativa é a mesma coisa? Nós pensamos porque por muito tempo baseamos nosso diagnóstico em sistemas de classificação, seja a classificação oclusal, seja a classificação de face, seja a classificação de afinamento frontal, tudo se resumiu à classificação. Mas metodologicamente, classificação não é propedêutica. Diagnóstico se faz com base em propedêutica, isso em toda a área da saúde. Por que a ortodontia mudou para fazer diagnóstico com base em classificação? Quase, mas quase caí nesse pau. Que coisa. Não, isso não foi necessário. Muito bem, gente. Classificação não pode ser utilizada como diagnóstico cientificamente por um fato simples. Ela depende de uma subjetividade do indivíduo, do pesquisador que vai classificar. Vou dar um exemplo para isso ficar claro. Eu pego um de vocês e digo assim, vamos classificar as cadeiras desse auditório e pergunto para você, qual é a característica da cadeira que você quer adotar como base de classificação? E você diz, o número de braços. Podem ter cadeiras sem braços ou com 2 braços. Então tem 2 classes de cadeira. Mas aí eu pergunto para um outro colega aqui desse auditório, e ele me diz, não, eu não quero classificar pelo número de braços, eu quero classificar pelo número de pernas da cadeira. Pode ser uma cadeira com 3 pernas ou com 4 pernas, por exemplo. Então quer dizer que a classificação muda, professor Carlos Alberto, de acordo com a intenção do pesquisador. Se ele tivéssemos dito que existem 4 classes de maloclusão, nós estaríamos então diagnosticando em 4 entidades patológicas? É isso? Ou seja, como é que pode? Por quê? Porque classificação não é um recurso propedêutico. Classificação é um recurso metodológico para a organização de uma informação. Então eu não posso utilizar a classificação como uma ferramenta direta para diagnóstico, porque eu vou entender que toda a classe 3 é a mesma maloclusão. Então, para a prática baseada em evidências, classificação não é ferramenta propedêutica, é ferramenta de organização de informação. E isso nos gera um equívoco no momento de diagnosticar. Eu faço uma relação, por exemplo, com a periodontia, que está numa situação mais avançada em relação à prática baseada em evidências, quando comparada à nossa especialidade. Por muito tempo, e provavelmente muitos dos senhores aqui passaram por uma situação que eu vou descrever. Você passou a graduação no período que você teve para estudar a disciplina de periodontia, estudando algumas doenças periodontais que se classificavam como gengivite, periodontite aguda, buna, periodontite crônica. E era isso. E o tratamento para todas elas era o mesmo. Seu professor pedia para você fazer raspagem, alisamento e polimento. O resto do tempo você ficava cultuando a tal das coletas de Grace, fazendo afiação no mesmo sentido, pondo óleo na pedra, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Certo? E qual é? Me fale sinceramente, o resultado dessa intervenção. Você fazia a raspagem no seu paciente periodontal. Seu paciente voltava depois de um mês. E o que você observava? Recidiva da periodontite, certo? E o que você fazia? Você repetia a raspagem. E depois voltava-se novamente esse paciente mais um mês após a nova raspagem. E o que você observava? A periodontite novamente presente. Ué, ninguém parou para pensar onde é que está o erro? Onde é que está o erro disso, gente? O erro estava no sentido do periodontista acreditar que todas as entidades periodontais eram a mesma coisa, logo requeriam o mesmo tratamento e logo recidivavam.
Por quê? Porque elas não são a mesma coisa. Elas só têm uma característica em comum. E qual é essa característica em comum? São doenças de natureza inflamatória. E toda doença inflamatória tem os mesmos sinais e sintomas. Quais são eles? Sinal de Celsius: calor, rubor, tumor e dor. Não é isso a inflamação? E o quinto sinal, perda de função de Galeno. Toda doença periodontal tem essa característica. Mas isso não é o fator etiológico. Isso é o sinal clínico. E nós não podemos tratar de sinal clínico. A periodontia fez essa transição. Hoje o rol de doenças periodontais é muito maior do que aquelas 5 que eu comentei. E eles estão o quê? Estão se concentrando em identificar para cada uma delas o fator etiológico e modificar a estratégia de tratamento para cada uma delas. Porque além do tratamento, do diagnóstico do tratamento, o prognóstico, ou seja, o comportamento pós-intervenção, vai ser diferente para cada tipo de doença. Nós podemos fazer isso na ortodontia, devemos fazer isso na ortodontia, porque nem toda a classe 3 é a mesma coisa, nem toda a classe 2 é a mesma coisa. Não adianta mais você tratar todas as classes 2 do mesmo modo, porque elas são entidades, desvio de crescimento ou patológicas distintas. Perfeito? Como é que nós estamos fazendo hoje, utilizando a nossa experiência para trabalhar essa gama de informação que se tornou muito maior? Porque é muito mais fácil dizer que é classe 1, classe 2 ou classe 3, não é? É muito mais fácil. O problema clínico não existe. Mas quando eu começo a diagnosticar, eu vou ter que me aproximar muito mais da formação de um médico, onde os compêndios de bioquímica, fisiologia, propedêutica têm que ser muito mais aprofundados. E nós não temos essa cultura, falando como dentista, e por isso eu me sinto muito à vontade de fazer essa crítica, dentro da odontologia. Para nós tem que ser regra. Se não tiver regrinha, fundamentação, não quero. Eu não quero pegar o extraio de bioquímica e estudar. Não quero. Eu quero que você me diga uma regra prática para eu saber como faz isso aqui. Senão eu não aceito. Bom, então nós temos que começar a mudar um pouquinho o perfil. Para nos facilitar a vida hoje, e já dando um salto em termos de mercado, a gente tem tentado fazer o desenvolvimento de sistemas especialistas. Já temos vários deles funcionando. Onde nós colocamos uma imensa base de dados, as melhores evidências científicas coletadas, num volume muito grande, e daí nós fazemos uma entrada de dados das características individuais do paciente. E esse sistema tem uma palavra agora que é muito comum, né, o famoso algoritmo, e ele faz o algoritmo casando as características individuais do paciente com o banco de dados para nos auxiliar, ele não substitui o profissional ainda, mas ele nos auxilia a tentar localizar a melhor evidência e indicar as melhores práticas clínicas. Então é um processamento de dados via computação. Um outro exemplo que eu posso trazer aos senhores é a utilização de exames complementares. Dentro da ortodontia nós temos, como norma geral, a plena convicção que todos os exames complementares que utilizamos são precisos. Se eu faço uma cefalometria, se eu faço uma análise de simetria cefalométrica, eu simplesmente creio que aquele resultado lá é um resultado incontestável. Será que isso é verdade? Para lembrar isso, eu tenho que te recordar um pouquinho sobre estatística, que você conhece, só que nós não temos na nossa rotina, no nosso métier ortodôntico, a utilização delas. Não faz parte da nossa formação na pós-graduação. Né? E tem aula de estatística? Não tem aula de estatística. A gente tem aula de estatística aplicada? Não tem aula de estatística aplicada. Então a gente acaba simplesmente abandonando uma grande ferramenta que pode medir a eficiência das nossas intervenções. Essa é uma propaganda que o Ministério da Saúde da França fez, uma campanha de prevenção à AIDS. E eu pego esse exemplo para você recordar alguns conceitos estatísticos que você conhece. Por exemplo, quando um paciente chega ao consultório médico, como ele faz a propedêutica para diagnóstico de um paciente com AIDS? Primeiro, ele adota uma postura, um conceito que está na primeira frase de qualquer livro de semiologia, que é o exame clínico soberano. O exame clínico soberano não é o exame complementar. Não é só para a telegrafia, ser um modelo de gesso, não é. É um exame clínico. E para o exame clínico você tem que ter um profundo conhecimento sobre crescimento, fisiologia, anatomia, diagnóstico, senão você não faz propedêutica. O médico então utiliza esses parâmetros para fazer a propedêutica. Ele identifica sinais e sintomas, ele interpreta sinais e sintomas e ele estabelece o que a gente chama de hipótese de diagnóstico. Essa hipótese de diagnóstico, então, não capacita, não permite, não dá autoridade ao médico, professor Carlos Roberto, de ele chegar para o paciente e dizer: o senhor ou a senhora está com AIDS. Por quê? Porque ele precisa ainda quantificar se realmente aqueles sinais e sintomas se aproximam de uma maior probabilidade de que o que ele está observando é AIDS.
Como ele faz isso? Ele pede um exame complementar. O exame complementar que ele pede pode ser, por exemplo, o teste de ELISA. Quando ele pede um exame complementar, o teste de ELISA, diz ao médico que aquele paciente provavelmente está com AIDS, o que ele faz? Ele diz ao paciente que o paciente está com AIDS? Não. Ele sabe que esse exame complementar tem uma probabilidade de estar errado, que a gente vai chamar de falso positivo. Isso é uma ferramenta estatística. E esse falso positivo, então, faz com que o médico peça um segundo exame complementar, que é o exame de Western blot. Ele faz esse exame para daí refinar a probabilidade de seu diagnóstico estar correto. E só então ele fala para o paciente, ainda com a margem de erro, que ele está com AIDS. Isso é propedêutica. Agora, veja um exemplo dentro da ortodontia. Nós pegamos livros que publicam, por exemplo, o uso das ortopantomografias, ou popularmente conhecidas como radiografia panorâmica, como exames para fazer análise de simetria. Será que eu tenho alguma assimetria no meu paciente que justifique uma má oclusão, alguma coisa assim? O problema é que esses exames aqui, eles não são nem sensíveis e nem específicos para fazer a identificação de assimetria no meu paciente. Mas nós simplesmente lemos a literatura e começamos a aplicar a técnica, sem a reflexão científica. Então, vou fundamentar um pouquinho para você entender como entra a ciência nisso. Esse tipo de exame, não sendo sensível e específico, que são duas estatísticas, sensibilidade e especificidade, ele gera muito resultado falso positivo. Você vai ver a assimetria onde não existe, ou vice-versa. Por que isso acontece nas radiografias panorâmicas? É o mesmo princípio da cartografia. Quando você tem uma superfície esférica e você planifica como mapa, o Polo Sul parece maior que qualquer outro continente. Alguma coisa está errada. Exatamente. É um efeito da planificação de uma estrutura esférica. A mesma coisa da técnica ortopantomográfica, que tem uma face onde o equipamento faz uma circunferência na produção do exame radiográfico. Quando você planifica, você vai ter distorções aleatórias em pontos específicos dessa radiografia. Então ela não se presta para esse tipo de exame. Por quê? Porque ela não é nem sensível, ela não é sensível para detectar a simetria e ela não é específica por essa questão técnica para esse tipo de exame. E aí eu finalizo esse exemplo mostrando então a integração com a estatística. Sensibilidade e especificidade são técnicas estatísticas. Elas oferecem uma medida estatística. Quando você tem exames que são sensíveis e específicos, eles geralmente te retornam falsos resultados, falso positivo e falso negativo. Porém, a ortopantomografia é o contrário. Ela tem baixa sensibilidade e especificidade para detectar a simetria. Então, ela vai te dar muito falso positivo e falso negativo. Percebem como a gente linka a ciência, a nossa intervenção clínica, e como isso gera uma modificação no nosso modo de pensar a técnica? Isso é bacana da ciência. E o que nós estamos utilizando hoje? Esse aqui é um sistema que a gente desenvolveu esse ano mesmo para o Grupo Boticário. Fizemos uma auditoria clínica, uma auditoria científica para toda a parte de produção de moléculas da indústria. E fica muito difícil para o profissional cientista ou mesmo para o ortodontista trabalhar com conceitos estatísticos. E aí? Você deve estar perguntando, como é que você quer que eu faça? Você quer que eu chegue na minha clínica agora, aprenda estatística, faça cálculos manuais para ir fazer meu planejamento? É isso que eu quero, mas isso não vai acontecer, certo? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos usar a computação de dados. Essa ferramenta é de acesso livre, tudo que a gente desenvolve a gente deixa como acesso livre lá no portal Prática Clínica. Ela está em Telesaúde e chama-se Prática Baseada em Evidências, aonde o próprio profissional preenche os dados do paciente no campo e o sistema vai fazer toda a computação de sensibilidade, especificidade, valor preditivo, positivo, negativo, razão de verossimilhança e outras estatísticas, e vai interpretá-las numa linguagem leiga, numa linguagem comum, vai te dar um significado já. E depois, se você for nas abas ali, amarelinhas paralelas, esse sistema vai calcular o que quadrado para você, vai calcular o valor de P para você. Então, o que a gente fez foi matar o estatístico, né? Lá na Federal, os alunos de mestrado e doutorado não estão mais chamando estatística, professor de nova. Eles apenas pegam o sistema, colocam os dados, copiam e colam na parte de resultados e conclusão e discussão do estudo está pronto, ele está interpretado. Os estatísticos vão ficar felizes, mas os motoristas de táxi também não são do Uber, e daqui a pouco vocês vão ver que nós também vamos ter que tomar cuidado. Então, nós usamos essas ferramentas de computação. Sobre o prognóstico, o maior fator, o fator mais importante para nós é a individualização dos tratamentos. Eu não trato mais, como eu falei para vocês, todas as maloclusões do mesmo modo.
Mas isso vai um pouco mais além. Eu também não trato todas as pessoas que têm uma classe 3 do mesmo modo. Porque se ela for homem ou mulher, o meu prognóstico vai ser diferente, porque eles têm curso de crescimento distinto. Se for pré-adolescente, adolescente ou adulto, vai ser diferente. Se for tipo racial, vai ser diferente, porque raças diferentes crescem de modo diferente. Por isso você tem um fenótipo específico para cada tipo racial. Então tem contrapartes do crânio da face que crescem de um modo, e tem contrapartes que crescem de outro, dependendo do tipo racial. Então eu não posso mais pensar em simplesmente chegar no meu consultório às 8 da manhã. O meu paciente é a Sabrina Sato. Ela é mulher, adulta, tipo racial mongoloide, que nós englobamos todas as raças indígenas e orientais. E depois das 9 horas, o meu paciente é a Xuxa. E não obstante seja uma mulher, ela é caucasiana. Então, se a primeira paciente tinha uma face mais larga, eleprósipa, a segunda já é leptoprósipa, face longa. Isso altera totalmente o meu prognóstico, o meu desempenho de tratamento. Por quê? Porque cada contraparte da região craniofacial crescerá, por exemplo, se for um paciente pré-puberal, de modo diferente. Eu terei prognósticos diferentes, eu terei possibilidades de sucesso de tratamento diferentes. Então, o prognóstico me permite individualização. Exemplo, típico caso de extração de premolar. Vou extrair um premolar, vou retrair canino, vou retrair a bateria anterior, tudo dentro de uma regrinha. Então, as indicações para extração de pré poderiam ser uma classe 2 no meu paciente, uma falta de espaço, discrepância de modelo negativo, ou a conjunção das duas variáveis, né? Classe 2 com discrepância negativa. E qual é o meu objetivo típico? Eu tentar colocar o enxergamento dos caninos em chave e melhorar a harmonia de tecidos moles facial. Hoje nós vemos diferente. Além das indicações, que são as mesmas, como eu comentei, eu vou avaliar se meu paciente é homem ou é mulher, porque eu sei que o curso de crescimento, o tempo de crescimento, a intensidade de crescimento, o ritmo de crescimento vai ser diferente. Eu vou avaliar em que período ele está, se ele é puberal, pré-puberal, adulto, porque o meu tratamento e o meu prognóstico serão distintos. Eu vou avaliar o tipo facial, e tudo isso aqui, todas essas variáveis, vão determinar uma resposta específica para aquele paciente. Eu não trato mais todo mundo do mesmo modo. Então, se torna bastante individualizado. E para nos ajudar, a gente usa ferramentas também computacionais, como a internet das coisas, ou o IoT. Nós estamos, então, fazendo o que hoje? Estamos tentando captar sinais biológicos, biométricos do paciente, em tempo real, para aumentar a eficácia dos tratamentos. Vou dar um exemplo fora da ortodontia. Esse sistema a gente fez para o grupo Ilatel ano passado, que eu fui dar uma aula para especialização em ortodontia, em implantodontia e cirurgia, e eu fiz 4 perguntas para aqueles profissionais. Eu disse assim: você é cirurgião? Então a sua rotina é a fazer uma intervenção de aplicação anestésica. Primeira pergunta que eu fiz a eles: como é que você escolhe a droga? Qual o critério para você escolher articaína, prilocaína, bupivacaína, mepivacaína? Como você escolhe lidocaína? Como você escolhe? Pergunta de prova, né? Como é que eu consigo definir qual tipo de droga para qual caso específico? Segunda pergunta que eu fiz a eles: se você conseguir me responder exatamente qual critério você usa para escolher a sua droga anestésica, me diga então qual é a combinação com o vasoconstritor. Lidocaína 1%, bupivacaína 2%, prilocaína 3%. Como você faz essa combinação para aquele caso individual do seu paciente? Se você me responder essas 2 perguntas, me responda a terceira. Quando você escolheu dose e concentração, como você calcula a dose terapêutica e a dose tóxica para aquele paciente? Porque você vai ter que fazer um cálculo para cada dose e vasoconstritor que você usar. Alguém conhece algum profissional que calcula isso antes de fazer o seu planejamento anestésico? Complicado? Quarta pergunta que eu fiz a eles: e se você me respondeu as 3 perguntas anteriores, e se o seu paciente hoje, ele pode ser um cardiopata, ele pode ser um paciente crônico, ele pode ser um paciente diabético, ele pode ser um paciente com inúmeros tipos de patologia, como você altera o seu plano de tratamento individualmente para esse paciente, para ter a maior eficácia da intervenção que você está aplicando? Complicado? O volume de informações se torna muito grande para você hoje fazer esses planejamentos. Então, o que nós fazemos? Recorremos novamente à utilização da computação de dados associada aqui à IoT. Então, nós fizemos o quê? Nós colocamos sensores depois da conferência, se alguém quiser conhecer, eu trouxe aqui, um dispositivo hardware, né, que monitora o paciente em tempo real. Esse sistema está disponível para uso gratuito, vocês podem fazer o planejamento anestésico, que vai fazer direitinho para você, calculando dose, etc. E tal.
Mas, sobre esse sistema, agora nós colocamos sensores biométricos que medem pressão sanguínea, sistema nervoso parasimpático, uma série de sinais biológicos e transmitem numa televisão, no consultório para o profissional em tempo real. Então, a partir do momento que o profissional está com o paciente no centro cirúrgico ou anestesiando, nós estamos monitorando os sinais vitais, mas isso para nós não interessava. Para que eu quero uma frequência cardíaca pescando no consultório? Eu não sou cardiologista, não sei interpretar aquele sinal, não me interessa. Então nós fizemos o quê? Nós fizemos um software, um sistema, onde ele pega o sinal vital, compara com parâmetros que são medidos antes da cirurgia daquele paciente individual e dá uma resposta baseada nas mesmas evidências, dizendo, olha, esse tipo de droga, o anestésico, com uma segunda dose, deve ser substituída. Tire o vasoconstritor, mude o agente anestésico ou faça a intervenção que deve ser mais adequada. Então a computação de dados hoje está nos ajudando a trabalhar esse volume de dados e esse volume de informações. Então nós precisamos refinar nosso planejamento de um modo geral. E para isso a gente tem incorporado muito questões científicas, como estatística, como algoritmos computadorizados. Uma das bases que fundamenta os nossos algoritmos, só para comentar, é o termo de Bayes, que é um dos algoritmos, uma das técnicas de inteligência artificial, para que a gente possa utilizar em um diagnóstico. E diz mais ou menos o seguinte: a informação que eu tenho no exame clínico, ela é confrontada com a informação que eu consigo no exame complementar, e sobre isso é feito um exame de probabilidade, um teste de probabilidade estatística, para que eu defina se realmente aquela intervenção é adequada. Mas isso é muito difícil, como eu já falei. Como é que nós vamos fazer estatística dentro da nossa clínica no dia a dia? Então, é a ferramenta computacional que entra em jogo. A ferramenta computacional fez isso com muita eficiência, e hoje nós temos, se a nossa literatura científica dobra no período de 5 a 7 anos, a teoria computacional dobra no período de 2. Então nós temos um elemento muito ágil nesse tipo de produção de conhecimento. E finalizando, uma informação que eu acho bastante divertida: se vocês são da década de 60, vocês vão lembrar do nosso a primeira inteligência artificial, que era o HAL, uma Odisseia no Espaço, claro, uma entidade fictícia, né? Um computador que se revoltou contra os astronautas. Mas, em 1996, nós tivemos o que se chama de ponto de singularidade. A primeira vez que a máquina derrotou o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Só que nós tínhamos o seguinte: era um sistema especialista. Isso quer dizer que aquele computador tinha na sua memória, nesse jogo, todas as possíveis variações de jogada. Então, os livros de inteligência artificial, publicados em 2014, diziam o seguinte: xadrez foi fácil, mas eu quero ver ganhando um jogo chamado Go, que é um jogo chinês, onde a possibilidade de jogadas é infinita, literalmente infinita. Então, para nós desenvolvermos um programa de computador que possa fazer ter uma vitória sobre o campeão mundial de Go, seria uma estimativa para 2025, 2030. Pois, capa da notícia, ou capa da revista Nature, ou Science, se não me engano, no final do ano passado, o computador DeepMind, da Google, ganhou o campeão mundial de Go. Isso estava previsto para 2025, aconteceu no ano passado, né? E se vocês observarem hoje na internet, vocês já encontram o Watson da IBM, por exemplo, o Rob da área jurídica, são computadores, o primeiro da área biomédica, e ele faz hoje diagnósticos com 95% de chances de maior precisão do que o médico. Então isso vai acontecer na nossa área também, a partir de diagnóstico vai ser feito pela máquina com mais eficiência, sem dúvida, né? E o Rob, por exemplo, que é um computador da área de direito, hoje está causando um grande problema de desemprego dos advogados recém-formados dos Estados Unidos. Porque nós tínhamos aqueles escritórios com um monte de advogados recém-formados que faziam as petições, né? O nome do dono, do advogado renomado do escritório, apenas fazer a captação de clientes. Hoje isso é feito por computador. Os computadores peticionam, né? Nós temos no prática clínica também um sistema que é um advogado eletrônico que faz mediação de conflito. Bom, se eu sou novo, tenho um mediador de conflitos eletrônico, imagina uma empresa desse porte aí. Então isso está acontecendo, é o que nós aprendemos no cursinho e não sabemos o que significava o termo futuro do pretérito. Isso é o futuro do pretérito, já passou, não é mais futuro. Fica o convite aos senhores, se quiserem conhecer mais o assunto. Nós temos sempre no Grupo Prática Clínica, no nosso site lá, as nossas agendas, e também sempre estamos disponíveis a fazer aceleração de projetos científicos. Se você é mestrando, doutorando, tem uma boa ideia, quer acelerar seu projeto, quer assessoria científica, quer assessoria estatística, desenvolvimento de ferramentas computacionais,
é só entrar em contato conosco. Nós somos convidados. Fazemos isso para universidades, para empresas, para profissionais. Qualquer boa ideia para nós interessa. Eu agradeço a presença de todos. Espero não terem seguido muito tempo, mas a gente está se divertindo. Sempre é bom a gente prolongar um pouquinho mais. Obrigado.